Boa tarde, chamo-me Sónia da Silva Pina. Recebi o convite e o repto lançado pelo António Barros por fazer parte deste painel de apreciação da sua obra, particularmente da exposição que está a decorrer, do Limite. Muito agradeço o seu convite. Não consigo estar fisicamente presente, mas faço chegar a minha participação através desta apresentação intermediada, por assim dizer, que assumirá uma forma visual e fonográfica, não pretendendo, claro, também destoar do ambiente e do plano performativo que o presente evento concerta. António Barros suscita-me, ao longo da sua obra, o silêncio. Por isso optei por lhe atribuir este nome. Portanto, António Barros é um artista excepcional que supera, a meu ver, qualquer visão concêntrica e se aloca para além dos momentos históricos que contextualizam a sua obra. António Barros desenvolveu um percurso personificável na ação artística, no visualismo, no monocromatismo pictórico, pela identidade preto e branco dos seus objetos, e numa atitude que eu qualificaria de fluxista, que se demarca pela sua gestualidade nihilista. Numa opção intertextual, devido ao caráter intersemiótico da sua obra, que se funde com o texto, sustendo uma óbvia inscrição caligráfica. Semanticamente, a obra evoca a relação arte-vida, a transgressão, a performatividade intertextual, o sonambúlico e a natureza que se exila nas suas memórias afetivas. António Barros é mais que um artista, é um autor, o operador de uma nova forma de um dizer performativo. O poema adquire uma sintaxe móvel, descontínua e circular, desconvencionalizada e ensimismada, colocando-se uma espécie de entropia intertextual que coloca o poema em crise. O poema assume assim uma condição silente e bruxuleante que lhe dá uma estrutura de não-fixidez, vocalizada a partir das suas palavras, dúcteis, maleáveis, amalgamáveis, como dizia Haroldo Camus, que convocam a interpolarização do poema, as recorrências, adquirindo este um estatuto de fora da lei, marginal, que remete, como diz Cristeva, para o lugar do nascimento da poesia, isto é, para a negatividade. António Barros absorveu esteticamente e o transformou, quando da década de 70 e 80, esta influência da arte enquanto desconstrução, tornando-se ele próprio exímio criador de environments monocromáticos, ígneos e sepulcrais, onde o negro é o branco-negro confiança, como ele próprio capitula. Esta época foi marco de grande efervescência artística e hoje padece ainda de um lugar de maior visibilidade, pois eu entendo que esta constituiu um momento fulcral para a reconceptualização da arte enquanto intervenção permanente,
Neste quadro, géneros artísticos misturam-se. O texto passa a dialogar com o objeto, que por sua vez é retirado do contexto cotidiano, adquirindo um estatuto sublimável. Justamente o poema objeto Tradição, Traição, que data de 1979, remete exatamente para essa provocação, para essa necessidade de desconvencionalização. O poema cria uma narrativa em 4 momentos, o que cria, na perspectiva da leitura, uma performatividade circular, que é a geradora de uma narrativa interdinâmica diagramática, remetendo para uma intertextualidade visual, da qual ressalta o jogo litúrgico entre as palavras tradição, adição e traição, convocando pela sintaxe aberta e espacializada a dimensão provocatória ao dixit cultural. Este poema performativo, com uma matriz visual idêntica a escravos, mostra a maleabilidade descontínua das palavras revolução e evolução. Este texto tem uma componente cênica, performativa. Pelo apagamento do R surge a palavra evolução. Esta revolução que está patente nesta obra de António Barros é a revolução de facto que se vivia à época de 77. Em 1981 surge igualmente a revista prática Artitude, primeiro exemplar, ou a chamada Revista do Comportamento. Segundo António Barros, esta revista resumia precisamente este espírito emergente. Adquire aqui a revista uma existência concreta, tridimensional, objetual. Escravos vem a ser o seu trabalho mais iconográfico, o epítome da liberdade, a peça manifesta, a utopia. Em Escravos, a palavra em suporte de pano revela-se e imola-se. No apagamento da palavra escravos, lê-se cravos, convocando uma dialética da opressão e da liberdade. A mensagem transmite-se dicotomicamente, com uma ânsia requieta, revelando a condição desejante do audacioso. Escravos é, no seu desmembramento, um ícone de falências do sonho, diz Barros, estando ele atento uma oscilação vertical entre o sonho e a sua falência, o que parece refletir ainda a cisão interior, na medida em que a palavra cravos, signo da liberdade, não estabiliza. O estado de irresolução confronta o enfant terrible com a distopia. Igualmente, no objeto poema A Morte, de 1978, se joga esta dicotomia no olhar do espectador, convocando este a uma releitura dos significados do texto. Tem latente na sua percepção visual e fonética as palavras morte e amor, configurando uma intertextualidade que deixa entrever o sentido marginal, sorvendo no seu âmago a experiência de Goya, que se representa nesta tensão amor-morte, criando aqui um ponto de encontro nevrálgico com a temática barroca e renascentista. Esta relação ao silêncio está latente no objeto poema Presente Ausente, de 1979, onde se joga da mesma forma a dualidade. Da antinomia presente e ausente emerge um terceiro significado que se desvela signicamente e foneticamente pela utilização da letra maiúscula S, que nos remete para a palavra sentir. Os objeto-poemas estruturam-se de acordo com leis combinatórias que entretecem valores objetuais e simbólicos dos seus elementos, convocando realidades múltiplas. Esta semântica aberta permite ao observador múltiplos sentidos, pois o texto lê-se na sua condição fragmentária. Em Escravos, como vimos, está presente a combinatória sim-não, que decorre da sua leitura uma terceira opção, a opção que se lê no seu apagamento, no vazio, no silêncio. Aqui o silêncio é barroco. É por meio do silêncio que é possível a poligonia total da experimentação poética. Este introduz o dinamismo à leitura, dando lugar aos plurissignificados das formas, à ambiguidade viva dos símbolos. As palavras colocam-se em movimento no espaço, criando a noção do estar à margem.
Introduzindo o silêncio, o poema abre-se aos outros olhares, tornando-se mutatis mutandis, isto é, uma aparente combinatória de contrários, que procura a saída da tirania binária, colocando-nos, nós, observadores participantes, numa possível releitura. Quer tradição, traição, evolução, revolução, escravos, presente ausente, nos convocam uma relação visual e performativa com as palavras. E é por meio da leitura vertical que se mostram os seus elementos, a verdade, o sentido, que é horizontal e aberto, que se faz então à margem, tornando-se o poema forma de intervenção, de poema-ação, o poema fora da lei, como diz Anna Atterley. A obra de António tem uma clara condição poética. A poesia hoje pode ser apreciada pelo olhar. Adquiriu uma condição verbico-visual, tal como propunha Joyce. A palavra passa a evocar a imagem, depois ela própria se vai tornando imagem na folha de papel ou no espaço tridimensional da instalação ou da performance. A busca constante leva à inclusão da imagem visual que se junta ou não à palavra, para se transformar em poesia visual, para ser lida, vista e ouvida. Por fim, resta-me agradecer a profunda generosidade de António Barros em partilhar a sua obra, os seus conceitos, a sua vida. Obrigada.